A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos para mais uma mensagem de Deus, baseado no livro do Apocalipse. Nesta oportunidade, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, 14 e 17. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos e línguas, e que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais. E prostaram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória e sabedoria, e ação de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém? Deus seja louvado. Quem são estes que João vê diante do trono de Deus, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos e cantando diante do Cordeiro? Quem são esses? No primeiro século, ao ler as Escrituras, nós percebemos o sofrimento da igreja. Eu acredito que tudo que está iniciando tem a tendência de sofrer mais. Manter com vida algo já existente não chega a ser tão sofrido. Atos dos Apóstolos é um livro que valoriza a história da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja do primeiro século, nós conseguimos compreender por que Jesus Cristo foi tão incisivo para que eles fossem para o cenáculo e ali esperassem. Perceba que na reunião, eles perguntaram para Jesus Cristo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Então Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Estes que firmariam as estacas e ergueriam os pilares, esses
selaria o testemunho de Jesus Cristo com sangue. Os trabalhadores da primeira hora teriam que suportar provas nunca vistas. Seriam levados à presença dos reis e magistrados, homens de mentalidade louca. Jesus Cristo já havia os alertado com respeito a tudo isto. Depois de um jantar, ainda ali reunidos, Jesus Cristo perguntou a Pedro: Simão, tu me amas? Tu me amas mais do que todos que estão aqui? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Mas Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus respondeu: Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, Pedro, tu me amas? Então Pedro entristeceu e disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus continua: Na verdade, te digo, quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirás e te levarás para onde tu não queiras. Isto aconteceu como Jesus havia falado. Existe uma história de um historiador de muita confiança. E esse historiador, ele conta que houve um incêndio em Roma. E Pedro foi acusado de ser cúmplice desse incêndio. Então foi condenado à morte de cruz pelo imperador por nome de Nero. E no momento da crucificação, os carrascos atendeu o último pedido de Pedro: me crucifiquem de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer como meu mestre. E os carrascos lhe atendeu. Eu conheço pouco sobre o jovem Estevão, mas a postura dele com respeito à defesa da verdade é comovente. Nos nossos dias, nós vemos pessoas abrindo mão da verdade por causa de tão pouca coisa. A busca pela fama está em primeiro lugar. Querem fama a todo custo. Estevão é apedrejado até a morte. Mas no momento do apedrejamento, ele ergue os olhos ao céu e tem uma visão que todo servo de Deus gostaria de ter em momento difícil. Quando ele olha, ele vê Jesus Cristo de pé para recebê-lo. Todos eles perderam a vida por amor a Cristo, exceto Judas, que foi o traidor. E João, que recebe a revelação do Apocalipse. Entendemos pela história que houve tentativa, mas João tinha promessa. Sua vida não seria tirada. A carta aos Hebreus faz menção de muitos outros mártires. Hebreus, capítulo 11, versículo 37 ao 40. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé,
não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. São estes que João vê diante do trono de Deus, e com vestes brancas, e com palma nas mãos, diante do Cordeiro. Estes que vieram, não da grande tribulação, mas de grande tribulação, e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Quem sabe temos aqui em nosso meio algum ou algumas destes que foram escolhidos para morrer pela fé em Jesus Cristo. Nós sofremos menos, porque somos os trabalhadores da última hora. Eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que cedo venho. Eis aí, estes que João tem a visão deles, com vestes brancas e palmas em suas mãos, que muitos os confundem com a igreja de Jesus Cristo, mas não é a igreja de Jesus Cristo, pois a igreja de Jesus Cristo, ela é arrebatada no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Amém? Deus seja louvado, Deus seja engrandecido e glorificado nesta hora. Amém.